Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Senhor, venha nos dar direção, venha nos dar um coração adequado para que possamos ser trabalhados pela Tua Palavra. Senhor Jesus. Irmãos, eu confesso que por muitos anos eu vivi conflitos na escola, porque eu ouvia que a Terra havia sido criada em torno de 6.000 anos. Só que a ciência atribui a origem da Terra há milhões e milhões de anos. Então, era como que, se eu fosse crer na Bíblia, eu teria que descrer da ciência. Se eu fosse crer na ciência, eu teria que descrer da Bíblia. E eu vivi esse conflito por muito tempo. Mas graças a Deus, hoje nós temos ganhado luz na palavra. Realmente, a história da humanidade tem aproximadamente 6.000 anos. Mas aqui fala, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, nós não temos noção de quando foi isso. Versículo 2, ele começa no hebraico, com o vaf conjuntivo, ou seja, pode ser traduzido como e ou mas. É o contexto que vai falar o que aquela letrinha significa. Mas a terra, ou e a terra. Se tornou. Na nossa tradução está, a terra, porém, estava. Não gosto dessa tradução, porque a maneira que o verbo está no hebraico é exatamente a mesma forma que Eva veio a ser mãe de todos os seres viventes. Em outras palavras, irmãos, existe um grande abismo entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio, foi tudo criado, os céus e a terra. A terra, porém, veio a ser informe e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o versículo 2, ele mostra uma situação que veio a acontecer muito e muito tempo depois. Ninguém sabe quanto tempo. Mas, além de não ter forma, ou seja, estava tudo uma confusão, informe, vazia,
havia o quê? Trevas sobre a face das águas. Essas aqui não era água boa para se beber, não, era água de juízo. E aí, no versículo 3, disse Deus: haja luz. Então, Deus começa a restaurar todas as coisas. É interessante que no final do versículo 5, fala que houve e tarde. Na nossa tradução fala primeiro dia, mas no hebraico não é o nome ordinal. É literalmente dia 1. Ou seja, esse não foi o primeiro dia, mas foi um marco na história da restauração de todas as coisas. Então, quando eu ganhei luz sobre esta realidade bíblica, cessou o meu conflito intelectual. Para mim, estudar solos no curso superior, eu tive que estudar geologia. A gente estuda a origem das pedras, a gente estuda a origem dos solos. São milhões de anos. Então agora as coisas fazem sentido. Tudo foi submerso por essas águas de julgamento. Agora, julgamento de quê? Julgamento de quem? Se numa cidade não existe bandidos, num lugar que não existe pessoas mal intencionadas, para que colocar grades nas janelas? Para que gastar dinheiro com trancas? Qual foi a ordem que Deus deu a Adão, ainda antes da queda? Para ele cultivar e guardar. Quem cultiva a terra é literalmente servir a terra, servir o jardim. Aí a gente entende, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou podar, eu vou adubar. Mas guardar, a pergunta é: guardar contra quem? É contra um ladrão? É contra uma raposa que vem comer as galinhas? É contra um carrapato que vem sugar o sangue do gado? Né? É guardar. Qual é? Ele teria que guardar a esfera do jardim contra quem? Contra o diabo. Mas graças a Deus, a palavra, ela nos ajuda a compreendermos isso. Nós já lemos, mas vale a pena reler Isaías capítulo 14.
Aí, 14, nós vamos ler a partir do 12, mas aí alguém pode levantar, mas, Flávio, você está forçando a barra, porque aqui no versículo 4, está falando que essa palavra aqui se refere ao rei da Babilônia. Então, como é que você fala que isso refere-se ao diabo? Primeiro, nós temos que entender que o profeta aqui ele está inspirado por Deus. Ele é a boca de Deus. Vocês já ouviram a expressão tal pai, tal filho? Então, Isaías começa a falar realmente do rei da Babilônia, como a gente vê no versículo 4. Mas, de repente, você começa a perceber que ele não está falando só daquele rei, ele está falando de alguém que aquele rei se tornou um com ele. Então, vamos ver o 12, fala: como caíste do céu. O rei não estava no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, aqui é uma das várias referências bíblicas que mostra um flash, mostra como que abre-se uma janela para a gente entender o começo de todas as coisas. E já que a gente está em Isaías, vamos para o capítulo 45. (18, 45, 18) fala: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, embora depois de haver criado todas as coisas, mas ela não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. Mas aqui, no versículo 2, nós vemos que ela está sem forma e vazia. E ainda complementando, vamos para Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28. Aqui, novamente alguém poderia dizer: mas Flávio, você está forçando a barra. Aqui está se referindo ao rei de Tiro. Mas é o mesmo princípio. Esse rei de Tiro foi tão um com o pai dele, que é tal pai, tal filho.
No 28:14 fala: tu eras querubim da guarda ungido. Ué, querubim é uma categoria de anjo. Então, não refere-se ao rei de Tiro. Começou falando sobre o rei de Tiro, mas chega num ponto que está falando do pai dele. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para te contemplarem. Para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumi e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Até aqui. Irmãos, essas referências estão no Antigo Testamento, mas nós também temos as referências no Novo Testamento, como, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, aqui fala, 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Olha como que vai fechando. Nós vimos em Ezequiel que ele era um querubim. Em Isaías, uma brilhante estrela da manhã, de onde, na versão latina da Bíblia, vem a expressão Lúcifer. E aqui mostra que ele é aquela serpente. É óbvio, aqui não quer dizer que o diabo é uma serpente. Ele tomou a forma da serpente, porque mostra que ele era um querubim, era o mais formoso de todos. Ele não era feio igual uma cobra, não. Senhor Jesus, mas ele não rebelou sozinho. Aqui em Apocalipse 12:4 fala: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que ele, usando
de toda a sua formosura, de todo o seu poder, de todo o seu comércio, toma lá e dá cá. Ele conseguiu seduzir 1/3 de todos os anjos. E esses anjos ainda estão por aí. Por isso, nós não temos que procurar nos comunicar com anjos. O apóstolo Paulo fala que esses anjos caídos se fazem passar por anjos de luz. E eles são muito mais poderosos do que nós. Então, é uma idiotice você tentar se comunicar com anjos. Existe o dobro de anjos fiéis a Deus. Mas nós não podemos correr o risco de sermos enganados, porque eles se fazem passar. Eles não falam que são anjos caídos, eles se fazem passar por anjos de luz. Senhor Jesus, o título dessa semana 3 é A Rebelião de Satanás e a Restauração da Criação. Irmãos, quando a gente vai fazer uma viagem, principalmente se você é um motorista, você pergunta, onde nós vamos começar? Por que caminho nós vamos andar? Qual é o destino? Ontem eu me deparei, vindo para cá, com 2 pessoas, 2 motoristas que pararam o carro, estavam perdidos ali próximo ao Pé de Pinto, querendo ir para, um queria ir para Crisólita, outro querendo ir lá para Joaíma, passando ali por Pavão. Estavam totalmente perdidos. Irmãos, o Senhor não quer que nós andemos perdidos. Nós precisamos saber o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor criou o tempo e o espaço com a finalidade dele estabelecer o seu reino aqui na terra. E nós fomos criados um pouco menor do que os anjos para fazer algo que Deus não poderia fazer. Mas Deus pode todas as coisas, sim. Ele é onipotente. Mas o senso de justiça de Deus não permitiu que ele julgasse, condenasse e executasse o diabo no dia que o diabo pecou. Porque ele é tão mais poderoso que o diabo poderia chamá-lo de covarde. Então, nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Os anjos não poderão nos chamar de covardes, porque eles são maiores do que nós.
mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para conter Deus. É Deus que vai ganhar essa vitória, mas usando o homem, que é um pouco menor do que os anjos. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas isso tem que nos levar a considerar de que maneira estamos agindo. Satanás, que vem da palavra Satã em hebraico, significa adversário. O diabo, o adversário de Deus, tem a sua maneira de agir. Ele tem muito orgulho da sua beleza, ele se encheu de autoestima. Ele não se fia na verdade. Ele é um mentiroso. Mas nós, hoje, temos que andar pelo caminho que o Senhor Jesus nos conduz. Nós vimos em 1 Coríntios 15, 45, que o nosso pai, Adão, o primeiro Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? É Cristo. E ele nos deixou o modelo. Filipenses 2, vamos abrir Filipenses 2, que o Senhor Jesus deixa claro como precisamos agir para sermos vencedores. Filipenses 2:5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, isso aqui é o caminho contrário. Olha só, aquele anjo de luz, ele era apenas uma criatura, a mais bela de todas, a mais poderosa de todas, mas ele quis ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. Mas aqui, o próprio Filho de Deus, né? Sendo o próprio Deus. E aqui na nossa tradução fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tem uma outra tradução que não se aferrou, né, ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esse
Essa é a maneira do Senhor Jesus. Nós vimos que o diabo nunca se arrependeu de nada que fez. Nós vemos que no início da história da humanidade, há 6.000 anos atrás, né, ele enganou a Eva. Mas a história assim dizer, da criação, mostra que lá no início ocorre a rebelião. Desculpa. Ocorre a rebelião de Satanás. No entanto, se nós formos estudar a história futura da raça humana, se nós formos ver as profecias de Apocalipse, nós vamos ver que no final de 1000 anos, onde o Senhor Jesus estará reinando em Jerusalém, com aqueles que ganharam o galardão, no final daquele período de 1000 anos, ele será solto por um breve período. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai promover uma rebelião dentre as nações. Porque ele não se arrepende e ele terá o seu destino, que será o lago de fogo, o lixo eterno. Senhor Jesus, como eu falei, quando nós vamos fazer uma viagem, antigamente a gente comprava um mapa. A gente tinha 4 rodas, né? A gente ia olhando os mapas. Hoje a gente tem um GPS, né, que não só dá o mapa, mas mostra a nossa localização. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é esse mapa que nos conduz. Nós não temos apenas que entendê-la, nós temos que nos alimentar dela. Nós temos que estar vivendo essa palavra. Ela nos vai dar direção a todo e qualquer momento. Nós precisamos saber que, embora houve toda aquela rebelião, mas o Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas. E aí disse Deus: haja luz. Ou seja, é a palavra de Deus que faz toda a obra. Então, Deus, aí ele começa a restaurar todas as coisas. Ou seja, Deus
Ele quer criar um ambiente. Assim, quando houve uma degradação da raça humana e Deus precisou mandar um dilúvio, mas Deus restaurou uma arca. Hoje, o Senhor nos deu uma arca para nós nos salvar desse mundo tenebroso que nos rodeia. E se nós não estivermos constituídos com essa palavra, nós vamos acabar perdendo os nossos filhos. Porque hoje as escolas estão cheias de ideologias ateístas. Nós vimos ainda há pouco na imersão da palavra que os habitantes de Babel desconsideraram a aliança que Deus tinha feito com toda a humanidade. Qual era essa aliança? Deus nunca mais iria destruir a terra com águas de dilúvio. E deu um sinal, o arco-íris. E o que eles fizeram? Vamos construir uma torre e chegue até os céus. Ou seja, mesmo que Deus mande outro dilúvio, nós não vamos ser submersos. Deus mandou nós espalharmos por toda a terra, mas nós vamos ficar juntos aqui. Essa é a palavra de quem está desacreditando na palavra de Deus. Nós precisamos crer e viver essa palavra. E desde cedo inculcá-la em nossos filhos. Para que quando eles tiverem que ir para as universidades, nós não os percamos. É por isso também que os irmãos têm incentivado, procurado inculcar em nós. E quando nós concluirmos o ensino médio, nós precisamos levar nossos filhos a consagrarem pelo menos 6 meses no SEAP. Para quê? Para serem fortalecidos na palavra, para ganharem visão espiritual. Para que, mesmo depois que eles entrem nas universidades, eles não sejam corrompidos pelas ideologias. Babel desconsiderou a aliança de Noé, que Noé fez. Hoje, as ideologias até tomaram o arco-íris, roubaram essa imagem santa que Deus deixou para nós como símbolo de ideologias que vão contra a palavra de Deus. Que nós possamos nos aferrar a essa palavra para salvar a nós, nossos filhos
e àqueles que nos rodeiam através da pregação do Evangelho do Reino. Nós vimos que quando os 70 discípulos saíram pregando o Evangelho do Reino, eles ficaram entusiasmados, porque com o nome, usando o nome do Senhor, né, eles estavam operando maravilhas, né? Quando os 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho do Reino, Jesus viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Da mesma maneira, quando saímos para levar o Evangelho às pessoas, Satanás cai do céu. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Que nós, assim como os discípulos, nós também possamos entrar nessa luta. A nossa luta hoje não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que nós possamos nos firmar na palavra, porque é ela que nos vai levar à vitória. Amém? Vamos levantar, procurar fazer grupos de 4, 5 pessoas e ruminar um pouco mais essa palavra.